Muito bom dia! De volta! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao nosso Vivência e Consciência, agora num novo dia e horário, quinta-feira, 10 horas da manhã, horário do Brasil. Eu sou Camila Lima, do arroba eu sou Camila Lima, underline, sou mentora de mulheres, sou professora, sou instrutora Teta Healing e desde 2019 atuo aí com terapias energéticas. Desde 2023 eu e a Fran juntamos forças, técnicas e parimos. E amor. E amor, e parimos o programa para purificação uterina, e de lá para cá muitos programas, e de lá para cá muitas transformações, e de lá para cá muito aprendizado, principalmente em relação ao feminino, aos nossos ciclos, ao yoga, enfim. E a gente compartilha aqui essas nossas vivências, a vivência das nossas clientes, das nossas alunas. E queremos, né, levar pontos de luz para o mundo. É isso. Passo o bastão da fala para Fran se apresentar e vamos começar. Já falo o tema de hoje, né? Deveria ter É, falado. queremos exatamente o que eu ia falar, né? É, Porque você tá com ele aí? a nossa, a nossa missão é mesmo essa, de mostrar que a paz está dentro, né? Então, acho que é bem o tema de hoje. Tema de hoje: a paz que transforma o coletivo começa dentro de você. Em tempos acelerados, cuidar da própria paz transforma o mundo ao seu redor. Vamos lá, Franzinha. Então, é isso aí. E a gente tem esses programas justamente para mostrar esse caminho, né? E fazer esse exercício constante, essa repetição constante daquilo que realmente importa, né? Construir na vida para que a gente possa realmente viver essa realidade, e não só saber que ela existe, né? Acho que existe aí uma diferença nisso. Eu sou Francine Siqueira, do arroba francine.yoga, e sou professora de yoga, também sou terapeuta energética, e estamos aqui com todo o nosso amor e conhecimento para compartilhar e aprender junto com vocês. Namastê. Bonito isso, né? A gente pensar que a paz que transforma o coletivo começa dentro de você. Então, é um conceito assim que para mim não era muito claro, nunca foi muito claro. Na verdade, se tornou claro depois da minha busca com o autoconhecimento, mas eu acho que só enraizou mesmo, ancorou de uns tempos para cá. Esse vai ser o nosso terceiro desafio, terceiro ou quarto desafio, acho que é o terceiro. Desafio Minha Paz. A gente vai falar mais sobre isso logo ali na frente, mas é interessante a gente pensar, e eu fiquei refletindo muito enquanto eu trazia esse material, estudava e produzia o conteúdo, o quanto que a gente é ensinado a não buscar a paz. A gente é ensinado a bater, a gente é ensinado a revidar. Que isso, vai levar desaforo para casa, né? Aonde está os ensinamentos de Jesus, né? Ao outro lado da face, né? Exato. E assim, eu passei por algumas situações nessa pausa. Para quem não sabe, a gente fez uma pausa aí, né? A gente vem falando durante muito tempo. Acompanha aí no nosso material mais antigo, né? A gente vem falando muito da importância das pausas, que é também uma das coisas que as pessoas não falam muito, né? Mas que na Bíblia tá lá, né? Guardai o sábado, né? No sétimo dia ele descansou, enfim. Mas é algo que a gente não para avaliar, né? E a gente é ensinado exatamente o contrário. Então, o nosso objetivo aqui é romper, é transgredir, é ser progressista, é ser disruptiva realmente com esses conceitos, é fazer você pensar, ter pensamento crítico. Você não precisa pensar igual a gente, mas é ter pensamento crítico em relação ao que a gente está propondo aqui.
né? Pode ser que faça sentido para você, pode ser que não faça sentido para você hoje, mas a gente quer plantar uma sementinha aí, porque realmente não tá fora, tá dentro, né? Quer acrescentar alguma coisa, Fran? É, quem é um buscador espiritual vai sempre ouvir e questionar, né? Isso é muito importante, porque se for para você estar dentro de um lugar que você só vai concordar com tudo, você não está aprendendo nada. E eu acho que isso nem é para somente um buscador espiritual, né? Eu acho que para tudo na nossa vida. É, para tudo. Eu voltei a estudar, né? E uma das coisas que a graduação, né? É minha segunda graduação, ela tem trazido aqui é justamente esse lugar de professor ser aquele que desenvolve o pensamento crítico do aluno desde pequenininho. Por quê? Senão a gente vai ser um reprodutor do que a sociedade está vivendo. E isso é dos nossos pais. Então chega uma hora que a gente vai questionar tudo o que a gente aprendeu dos nossos pais, o que foi passado para a gente na escola, mas isso é muito bom. É essa ruptura, é fazendo com que você assuma o seu protagonismo e pense como você pensa. Mas a maioria das pessoas está fazendo o quê? Seguindo o padrão, sem pensar, seguindo a boiada, a manada. E quando a criança chega nessa fase, os pais criticam, falam que está numa fase chata, não Que dá é a ouvido para a adolescência, né? Que criança. é normal, né? O Exatamente. questionamento, né, gente? Então, E corta, né? Não desenvolve. é isso, é E aí a isso. criança cresce, né? O adolescente cresce falando, nossa, eu não Revoltado. posso questionar. É, revoltado, Ou né? Ou revoltado. revoltado. Aham. É isso aí. Então, a gente sempre começa. Hoje eu comecei com uma reflexão, saudade de fazer as nossas reflexões. Fiz antes da nossa pergunta, né? É isso. Mas a gente sempre começa aqui, a nossa estrutura é essa, a gente sempre começa aqui com uma pergunta. Então, o que que hoje está consumindo a sua energia sem trazer resultados reais? O que que hoje está consumindo? Peraí, gente, será que eu tô com o material certo? Acho que não. Eu também tô achando que não tô, Fran. Peraí, não é isso. Aguenta aí, gente. Falha Eu já tava aqui nossa. tentando associar, né? Tipo assim, porque isso tira a paz, né? Mas. Pera, eu acho que é esse aqui, deixa eu ver. Peraí, tá, galera? Falha nossa pra quem tá escutando aí no. Vou te falar que acho que não salvou, você sabia? O Olha, material? vai ser É. no improvisation. Eu acho que vai, porque energia. Peraí, deixa eu ver isso aqui. Deixa eu ver se é aqui. Aqui. A capa tá diferente. Mas vamos Ufa! lá. Ufa. Vamos lá. Então vamos lá. Como está, sempre com a nossa pergunta, né? Como está a paz que você leva para os ambientes na qual você chega? Porque às vezes nós nos preocupamos tanto em mudar o mundo, a família, o casamento, os filhos, o trabalho, que esquecemos de olhar para a única coisa sobre o qual realmente temos influência, o nosso estado interior. Então, o que Que que... muda o mundo. Cara, se eu soubesse disso antes, eu acho que eu tinha cortado o caminho. Ou não. Tem uma música que fala: quando eu mudo, o mundo muda. Eu A esqueci o gente resto, mas é quando eu mudo, escuta, o mundo muda. mas a gente escuta muito isso, né? Mas aqui a nossa questão é como a gente coloca isso em prática, né, no dia a dia. Eu não firmei esses pensamentos e esse modo de vida antes do yoga. Eu não É, sei aonde que as pessoas buscam, né? Esse tipo de conhecimento, porque a gente fala, né? Beleza vem de dentro, não tá dentro, tá fora. Mas será que eu tô realmente vivendo assim, né? Queria pois é. trazer aí essa reflexão. É assim, né? Tipo, é um exemplo bobo, né? Assim, você vai para Inglaterra, a mão é contrária, né?
Aí antes de você chegar, alguém te fala, ó, lembra que a mão é contrária. Aí você chega lá, a primeira coisa que você faz é ir do outro lado. Ai, não é esse lado, vai no outro. E aí você faz isso 500 vezes até você ir e fazer, né? Então, é mais ou menos isso, né? Quando você fala que o yoga chegou na sua vida para fazer você entender essas frases que você ouvia, isso se chama sadhana, é o exercício diário de você entrar em contato com o seu interior, de você entrar em contato com o seu corpo, entrar em contato com a sua mente, entender que ela não é quebrada, que ela tá ali só precisando de uma limpeza, né? Porque quando a gente entra dentro de uma sala suja, a gente não descarta, né? Não critica. A gente fala, ó, você tá precisando de uma vassoura, eu vou pegar uma vassoura e vou limpar. Mas a nossa mente, a gente, né, quer xingar, quer condenar. E é só uma limpeza. Então, quando você faz a sua sadhana diária ali do yoga, é, Explica o que é sadhana para as pessoas, Franzinha. sadhana é esse momento em que você faz com que o seu conhecimento se torne verdadeiro, né? Que se Coloque em torne prática real na aquilo sua que vida. você sabe e Isso, aprendeu. A teoria se exatamente. torna prática. Exatamente. E aí, um condicionamento limitante que você tenha, você quer transformar isso. E aí, para isso, você precisa se dedicar a alguma coisa, que aí vai variar, não é sempre a mesma, né? Você pode fazer diversas coisas. Nesse caso, a sadhana da paz, a gente vai indicar, entendeu? Mas para cada coisa existe uma sadhana. Mas a sadhana é isso, é você todos os dias, até você abrir a porta do lado certo do carro, você vai fazer essa sadhana para que isso se torne uma verdade, né? Então, É a quando, construção de vo- um novo quando, hábito, quando aonde a você gente fala. cria um novo caminho neural, aonde a gente vai fazendo um pouquinho todo dia até que aquilo se torne uma realidade. Você quebra um condicionamento da mente e você não impõe um novo condicionamento, você trabalha isso, né? Até que isso fique É, ancorado nas suas até que células. entre, exatamente, até que você compreenda. Então, quando você fala assim, eu não entendia isso até o yoga chegar na minha vida. E é porque o yoga realmente tem esse papel, né, de mostrar a beleza do interior, a paz que tem no interior, aumentar o amor próprio, o carinho que você tem e principalmente a visão que você tem sobre você, né? Meu professor sempre fala, cara, às vezes aparece um cachorrinho todo maltratado, sujo, a gente vai, ai, que bonitinho, passa a mão no cachorro todo sujo, não tá nem aí. Aí a gente olha no espelho, ai, tô feia, ai, não sei o quê. Tipo, como que você consegue se achar feia, sabe? Como que você consegue criticar o seu corpo? Como que você consegue olhar pra você dessa forma, sendo E que você aí, consegue olhar pra todo mundo diferente, sabe? Então, como seria olhar para você como você olha para a natureza? Como você olha para o uau! cachorrinho? Como você olha para o pôr do sol? Como você olha para a lua? Porque você é tudo isso. E a paz começa aí, né? A paz quando eu tô em paz comigo mesma, é daí que a beleza vem, Exatamente. né? Porque a maioria das vezes a gente está em guerra com a gente mesmo, Exatamente. em oposição a gente mesmo. Então vamos lá. Construindo os fatos, estamos vivendo tempos acelerados, opiniões rápidas, respostas imediatas, excesso de informação, pouco silêncio, muita reatividade. E talvez por isso a paz tenha deixado de ser apenas uma sensação. Hoje ela é uma escolha consciente. A gente está aí começando uma lua cheia em Aquário, que nos lembra que a transformação do coletivo ela não acontece apenas através de grandes movimentos. Ela começa quando cada pessoa assume a responsabilidade pela qualidade da energia que leva para o mundo. Já ouviu aquilo? Seja a mudança que você quer ver no mundo? É isso. Que existe uma pergunta importante. Qual versão de você está chegando nos lugares? A que escuta ou a que reage? A que acolhe ou a que julga? A que constrói pontes ou alimenta conflitos? Fica aí a reflexão. Eu vou contar uma história de uma cliente. Eu atendi ela no início da semana
Ela me trouxe vários conflitos, ou seja, ela está em conflito com a antiga companhia que ela trabalhava. E esse conflito é real, aonde a gente trabalhou com ela muito essa questão do posicionamento dela ir atrás dos direitos dela, né? Porém, como a vida é cheia de nuances, né? 50 tons de tudo, é, chegou para ela também alguns conflitos internos no dia a dia do trabalho, aonde ela precisava também se posicionar, mas ela tentou uma, duas, três, tentou por um lado, tentou por um outro, tentou por um outro, e ela foi vendo que aquilo não foi tomando o caminho que ela gostaria, e aí ela começou a ficar muito brava, muito nervosa, me procurou. Falei, calma, respira, solta essa energia e depois a gente tenta de novo. Porque às vezes o que a gente precisa para ter paz é soltar. Você já colocou seu ponto, você já tentou de um lado, tentou do outro, agora back off, né? Chega para trás. E aí depois ela escutou uma amiga, enfim, uma pessoa que ela confiava falando sobre o caso na frente dela, a favor dela, nas costas, a favor das outras pessoas. E aí ela me mandou mensagem muito brava, falou: "Eu vou questionar, eu vou pra cima". Falei: "Respira. Quem é essa pessoa? Ela é importante pra você? O que que ela representa? Por que que você quer a aprovação dessa pessoa? Será que vale o gasto energético?" Aí ela, tá bom, cá, acabou. A paz começou. Né? Então, assim, são várias atitudes que quebraram o padrão da mente dela, né? Aonde ela teve ali aquela resposta automática, mas ela trouxe para mim, a gente conseguiu elaborar e ela conseguiu tomar um novo caminho. Então, o que a Fran traz do Sadhana é justamente ela agora sustentar essa nova tomada, essa Nova consciência que consciência que se chegou. abriu. É. Exatamente, né? Então eu quis trazer esse exemplo e eu fiquei pensando enquanto eu trazia o material, porque isso me levou a reflexões profundas. Porque enquanto está acontecendo, a gente não sabe muito bem aonde vai parar, porque qual é a medida? Tá, ela vem de algo aonde ela precisou levar para a justiça. Mas será que esse é? Ou será que é tudo, nada é nada? E não é. Cada situação é única. E a gente precisa avaliar. Essa vale a pena? Eu quero. é, eu tinha uma Mas chefe. se qualquer coisa que tá fora de você, o trabalho, a justiça, tá tirando a sua paz, é maiar, é ilusão. Eu vou trazer isso. Eu tinha uma chefe no corporativo que ela brigava muito no início, né? Assim, da empresa e tal, até estabelecer os processos e tudo. Até que chegou num ponto que ela back off, né? Chegou pra trás e começou a olhar a situação de fora. E aí ela sempre trazia pra mim, Camila, you gotta choose your battles. Você precisa escolher as suas batalhas. Não dá pra brigar por tudo. Não dá pra chegar a ferro e fogo em tudo, né? Não dá pra sair gastando energia, principalmente quando a gente tem 20 e poucos anos, a gente tem energia pra queimar, né? Agora, quando a gente já tem 40, 30 e tantos, 40, será que vale a pena? Será que não é só uma resposta automática? Será que não é só um desejo do ego, de poder, de ganhar? Então, fica aí, né? Essa De reflexão reconhecimento. de É, validação, né? é. Enfim, então, construindo os fatos, a paz, ela é uma escolha consciente. Aí, só aí, nessa últimas perguntas que você deixou, Hum, a que escuta ou a que reage, a que acolhe ou a que julga, né? A que constrói pontes ou alimenta conflitos. Eu quero só deixar um adendo que é importante, porque você também pode ser a que escuta e a que pode falar de outra maneira, né? Sem ser na reatividade.
né? É o momento de tudo. Você pode ser a que acolhe, mas pode ser a acolhida também. É só para a gente entender, porque às vezes a gente fica só dando, né? Eu dou meu ouvido ali, ó, pá, 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 pá. Eu só acolho, e aí eu acabo deixando. Então é só para a gente lembrar que a gente também tem essa outra versão, a que acolhe, a que é acolhida, a que escuta, a que é ouvida, enfim. É o que eu trouxe, né, das nuances, né? São várias É, nuances. Ora a gente vai ter que acolher, né? Ora a gente vai ter que tem reagir. hora de tudo. Tem hora de Uhum. tudo. Então a gente precisa o quê? Estar consciente, não estar vivendo nesse momento de tempos acelerados. Para quê? Para que eu consiga entender a medida certa, o Exatamente. equilíbrio. O lugar do Exatamente. meio, né? É esse lugar aí que a gente precisa estar, né? Ou pelo menos tentar estar. Para poder identificar o ego enganador, né? É isso. Aquilo que não resolvemos dentro de nós acaba aparecendo na nossa vida de alguma forma. Eu entrevistei para o podcast a Luciana. Luciana é advogada e ela traz o quanto que os conflitos judiciais que a gente passa estão intimamente ligados aos conflitos internos ou familiares que a gente experiencia. Tem a ver com a nossa história. Né? A gente não atrai um processo jurídico à toa. Tem algo ali a nos ensinar, seja no veredicto, seja no porque as partes estão brigando, enfim. É muito legal esse podcast. Então, tudo que está em conflito em mim, de alguma forma, eu vou experienciar do lado de fora, para que eu enxergue aquela situação enquanto do espelho, né, gente? Para que eu enxergue aquela situação enquanto espectador e consiga resolver isso aí dentro de mim. Então, uma pessoa que vive em conflito consigo mesma, ela costuma enxergar conflito em quase tudo. Briga com facilidade, eita, interpreta tudo como ataque, sente necessidade de controlar, precisa provar que está certa, tem dificuldade de ouvir opinião diferente. Quem nunca, né? Quem nunca teve essa fase? Quem nunca teve essa fase? Agora pense no contrário. Quando existe a paz interior, nem tudo vira uma guerra. Nem toda crítica vira uma ofensa. Nem toda diferença precisa ser combatida. E aí a gente vai falar aqui da lua cheia em Aquário, né? O que que Aquário traz? O oposto de Leão. O Leão, na sombra, ele acha que só ele brilha. O Aquário é vamos juntos todos brilhar e construir algo juntos. É o meu pensamento com o seu, a minha ideia com a sua, e junto a gente forma uma grande engrenagem, né? Então, é esse lugar, muitas vezes, que a internet está colocando a gente de uma opinião diferente precisar ser combatida. Ou a pessoa precisar ir para a internet, isso eu não vou entrar em detalhes, mas eu vi uma pessoa entrando em detalhes sobre as compras que faz na internet, porque as pessoas começaram a questionar de onde vinha o dinheiro. Olha que Meu Deus. cansativo isso, Nossa, gente. Não, e assim, preguiça. algo que às vezes era no âmbito familiar, né? Tomou proporções, aquário, né? Comunidade, sociedade, tomou proporções que antes se era a sua família que ficava preocupando com aonde você estava gastando seu dinheiro, agora é a sociedade. Você ainda tem que responder. Tem não, né? Tem que não, mas foi a postura que a pessoa adotou. Então, nem toda Porque diferença ela ela não precisa. tem paz interior. Se ela tivesse Então, paz interior, ela não precisava se justificar. Ela tava, ai, pode falar, eu tô em paz. é, é. Mas nem toda diferença ela precisa ser combatida. É, eu gosto de discussões aonde eu tive uma discussão com uma pessoa, discussão de ideias, tá, gente? Há um tempo atrás, aonde ela trouxe assim para mim de forma veemente, não existe isso de transtornos, transtornos desses vários. Isso é só uma desconexão com o divino. Eu falei, ok, eu já pensei como você.
Hoje eu penso diferente. Vamos, e aí eu fui construindo os pensamentos com ela, fazendo ela enxergar que existem outras formas de pensamento. E fazendo com que ela acolhesse, por exemplo, uma medicina que trata o transtorno, né? De alguma forma. No fim, pode até ser, né? A raiz do problema pode até ser a desconexão com o divino, sei lá. Pode até ser isso. Mas cada caso é um caso, cada pessoa está num nível de consciência. Não dá para eu levar nesse nível de profundidade. Que bom que hoje em dia a medicina já evoluiu a ponto da gente estar considerando os transtornos. Há 50, 60, 70 anos atrás, os transtornos eram vistos como loucura e essas pessoas eram exiladas da sociedade. Então já tem um Pois é. avanço aqui É enorme. grandiosíssimo, né? Então, por que é que eu vou combater, Porque né? vai acalmar para a pessoa se reconectar. Como é que ela vai se reconectar se ela tá num transtorno? Exato. Então, assim, tem todo um, né? Não é tão simples, né, gente? E de novo, aqui de novo, Não. a gente tá falando isso muito aqui. Eu não imaginei que a gente fosse cair nesse lugar. É, das nuances, né? Tudo tem várias formas de pensar, e quando a gente abraça o pensar livre e a opinião do outro, nossa, é tão construtiva. A gente saiu dessa conversa tão cheia de. Sabe, eu falei, nossa, que delícia, que conversa assim inteligente, que debate que levou a gente para um outro lugar. E é isso, nem toda diferença precisa ser combativa. A gente está muito nesse lugar do certo e do errado, né? Do É julgamento. engraçado que em francês, quando você vai falar, eu conversei com alguém, é, é discuter, discuter. E quando você vai discutir como a gente entende que é cada um falando de um lado sem respeito, é disputer, é disputar. Olha, interessante, né? Nossa, Interessante? adorei. Adorei. Você vai Faz muito discutir ou sentido, né? disputer? Opa, vamos discutir ou disputer? Adorei. Olha o brasileiro querendo, né? Faltou só o biquinho. Disputer, Disputer, discuter. discuter. Adorei. Enfim, né? E é por isso que os conflitos externos muitas vezes são apenas um reflexo dos conflitos internos que ainda não foram olhados. Isso significa não aceitar tudo ou se calar diante das injustiças, que foi aquele segundo lugar, né, da omissão que a Fran trouxe do slide anterior. Paz não é passividade. Paz é escolher responder ao invés de apenas agir. É agir com consciência e não no impulso. Quer acrescentar alguma coisa, Fran? Não. E aí a gente pensa, né? Você quer ter razão ou você quer ser feliz? Porque às vezes o ser feliz é deixar pra lá, é cultivar o seu lugar de paz. Porque muitas vezes a gente está gastando uma energia enorme tentando convencer alguém, tentando vencer uma discussão. Esse é o ego, né, Fran? É. Tentando provar o nosso ponto de vista. E no final ninguém ganha. Porque as pessoas são diferentes, enxergam o mundo de formas diferentes. Nem sempre a gente precisa concordar. Guardar a paz muitas vezes vale mais do que vencer um argumento. Seguindo, sempre a gente Olha, eu traz. acho Vai. que é lidar com o fato de que as pessoas e o mundo não foram criados para te agradar. Isso aí você vai ter paz. Fala mais. E as coisas são como são, as pessoas são como são, entendeu? Enquanto a gente quer mudar as pessoas, né? Tipo, tem um exemplo muito bom, assim, com, por exemplo, homens que jogam videogame. E aí a pessoa fica brigando a vida inteira porque joga videogame. E aí, tipo, uma vez meu professor falou assim, cara, você se acha tão foda a ponto de fazer com que se você seja muito melhor e mais interessante que o videogame? Por isso que você quer tirar a pessoa do videogame? Deixa a pessoa. Entendeu? Cada um. Pra pensar, né? Uhum. Cada um com cada um.
É Cada um isso, é com as suas tal, escolhas, com as né? suas escolhas, com a sua própria vida. É isso. Eu acho Por- que isso é ter paz, entendeu? É tipo É, quando você entende que, tipo, não tá ali pra me agradar. A pessoa tá ali pra viver a vida dela, a empresa tá ali pra fazer lucro, e, e, e é isso. Não é pra me agradar ou pra me reconhecer. nossa, é muito sair do leão e ir pro aquário, né? Eu fico vendo esse lugar do O leão umbigo. é a pessoa que quer que o marido não É, faça o que ele gosta só pra ficar olhando pra ela e falando: Te amo, meu amor. é, Entendeu? é muito sair do umbigo e expandir a visão, né? Cara, é parte do todo isso aqui. Relaxa, isso não é sobre você, né? Sai disso, sai desse lugar. O mundo não gira a seu redor, né? As pessoas estão fazendo o melhor que elas podem dentro do que elas entendem como certo. E é isso. Cada um Então com seus faz o cada um. seu. É É, faz isso. o seu, vive o seu. Vai pra dentro, fica dentro, entende dentro, né? Que a partir É, do momento que a gente tem coragem de entende olhar para as dentro. pessoas tal como elas são, olhar para o mundo como ele é e olhar para você como você é, tal qual você é, aí desbloqueia um negócio. É isso. É esse lugar. É, eu vou trazer o exemplo do Henrique. Aqui, o Henrique, antes da gente entrar nas dicas práticas, eu vou trazer o exemplo, que eu gosto de exemplificar, né, gente? E vou trazer o exemplo dele, porque ele estava me contando de um conflito que aconteceu no trabalho. E aí ele falou assim. Aí chegou aquela mensagem para mim e eu pensei: o que que isso tem a ver com isso? Por que que isso me desestabilizou? Aí ele pegou e falou: não vou responder agora. Deixou o celular do lado. Foi fazer outras coisas. Aí foi fazer outras coisas, foi fazer outras coisas, né, e tal. Aí parou, teve um tempo, falou: o que que isso diz sobre mim? Ele me contando que ele fez isso, tá, gente? O que que isso diz sobre mim? Ah, não. Diz sobre mim isso, 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 isso. Beleza. Respirou em cima disso, respondeu: ok. Bom assunto. Maravilhoso, gente, perfeito, zero defeitos. Eu falei, eu parei e fiquei assim, eu não acredito. Gente, é isso, autoconhecimento. Isso, é É isso. isso. Se Levei alguma pra coisa te dentro. afeta, não é pra você xingar o outro, é pra você ver por que tá te afetando. Esse trauma tá dentro de você. Eu falei, cara, olha isso. Ele Porque se não explicou de tem forma trauma, não prática. vai doer. Não vai. É, eu adoro uma frase. Quando eu comecei no autoconhecimento, eu sempre falava isso. É, se bateu, doeu, toma que é seu. É real. Se bateu, doeu, toma que é seu. É isso. Olhou, desbloqueou, liberou, entendeu aonde isso te pegou, qual é o gatilho, acabou. E Ok. se você não tem essa habilidade de fazer como o Henrique fez, vai pra terapia. Aí a Se gente bateu, vai doeu e não resolveu, vai vai pra para terapia. terapia, exato. Então, e ele falou assim pra mim. Aí eu ficava lá, né? Autoconhecimento, autoconhecimento, autoconhecimento. E isso tudo acontecendo e o dia acontecendo e ele elaborando aquilo ali. Nossa, foi incrível. Não falei isso pra ele, depois eu falo, Porque mas não precisa de reconhecimento, não. Não dá reconhecimento, não. né? Pois é É, isso. não. Seguindo, então eu trouxe esse exemplo aqui para trazer algumas dicas práticas para vocês, porque a gente sempre traz dicas práticas aqui, a gente não fica só falando. Então são coisas para você realmente começar a sair daqui, colocando em prática. Então, antes de responder, faça uma pausa. Quando a situação te incomodar, não responda, respira e pergunte: quero responder para construir ou para descarregar o que eu estou sentindo? Cara, olha essa pergunta. Quero responder para construir ou para descarregar o que eu estou sentindo? Então, essa pausa muda completamente a Muda qualidade da tudo. conversa. Lembrem do Ob- Henrique. Dica prática, Henrique. Henrique, observe, para quem não sabe, Henrique é meu marido. Observe o que mais tira a sua paz. Quais são as situações que te irritam? Quais pessoas despertam reações intensas? O que costuma te fazer perder o equilíbrio? E aí, se pergunte, o que que isso revela sobre mim?
Então, vai para dentro, né? Em vez de olhar apenas para o comportamento do outro, olhe para o que essa situação desperta em você. Escolha uma prática diária de presença. Não precisa ser uma hora de meditação. 5 minutos, respirar, alongar um corpo, fazer uma caminhada sem o celular, tomar um café em silêncio, observar o céu. A paz não nasce apenas nos grandes retiros. Ela é cultivada nas pequenas escolhas repetidas todos os dias. Por fim, pergunte-se antes de entrar em um conflito. Essa conversa vai produzir mais conexão ou apenas alimentar o desgaste? Aí é que tá, da minha cliente, né? Essa conversa vai produzir mais conexão ou apenas alimentar o desgaste? Nem toda batalha merece a sua energia. Saber escolher aonde entrar também é um sinal de maturidade. Da minha antiga chefe, maravilhosa. Choose your Escolha suas battles. batalhas. Choose your battles. É isso. É porque ela é gringa, né? A paz, não sei o que está escrito ali. Choisissez votre bataille. É, que lindo! Nossa, achei mais lindo ainda, gente. Quero falar francês. Então, a paz não é uma ausência de problemas. Ela é a forma como escolhemos atravessá-los. E talvez a maior contribuição que você possa oferecer para o mundo não seja fazer mais, seja ser uma pessoa que leva mais consciência para os lugares aonde chega. Porque uma pessoa em paz escuta melhor, educa melhor, ama melhor, trabalha melhor, decide melhor, inspira outras pessoas sem precisar convencer ninguém. A transformação do coletivo começa assim. Uma escolha de cada vez, uma respiração de cada vez, uma pessoa de cada vez. Franzinha, Quando eu mudo, o mundo muda. é isso. E aí a gente tem um convite para poder fazer para vocês antes da nossa vivência, porque aqui a Fran vai conduzir uma vivência maravilhosa aqui no final. Esqueci de falar no início. Tô meio fora de forma, né, gente? Perdoa. Tamo, Tô voltando, mas vamos tamo lá. voltando. Fran, Mas todo é seu. isso, o desafio Minha Paz é justamente com essa intenção, né, de tudo que a gente trouxe aqui hoje para vocês. São 21 dias de yoga diário, de práticas de yoga e meditação diárias, práticas rápidas, algumas longas, em que a gente distribui para que não fique pesado e seja possível para todo mundo, mas pelo menos uma vez por semana, uma prática longa, né, completa, para você se conectar mesmo de verdade, limpar mesmo a mente, que é essa nossa intenção. É, Shanti, né, que significa paz, que a gente já cantou aqui algumas vezes, ela tem esse significado de paz, né, mas ela também tem o significado de colocar a luz para dentro. E eu acho que esses 21 dias é isso, colocar a luz para dentro para que você possa enxergar essa paz que te habita e que você possa reconstruir a sua visão sobre si, para que você possa reconstruir a sua visão sobre o mundo e se sentir melhor dentro desse mundo do jeito que ele é, seja com guerra acontecendo, seja com governante, se você concorda, se você não concorda, seja, é o que é, né? E enquanto Aceitação, né? a gente ficar vivendo, tipo, ah, não, não dá. Enquanto não mudar o governo, eu não vou ser feliz. Enquanto não acabar a guerra, eu vou ser feliz. Aí, Nunca vai ser né, feliz, não porque não vai, é porque ausência de problemas, né? Eu não é queria, ausência de problemas. eu queria só trazer um exemplo que me veio. Eu me encontrei com algumas pessoas que formaram comigo na faculdade e a principal reclamação hoje são todos líderes, né, de movimentos, líderes. São líderes, são pessoas que estão liderando e a maior reclamação é da juventude atual, que não performa, que não quer trabalhar, ou empreendedores, não achamos gente para trabalhar, blá, 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 blá. Enfim, Tá muito difícil trabalhar. Eu fui pro é, Brasil agora, tava assim. é. E Não que aqui não aí. esteja, eu não sei, né? Só tô falando que eu acabei de entrar em contato com essa realidade. E aí eu parei, pensei e falei, qual a sua responsabilidade sobre isso? O que que você tem feito com as pessoas que realmente estão trabalhando? Será que você não tem que desenvolver essa pessoa? Qual que é seu papel enquanto líder? Não é formar?
pessoas, não é trazer pessoas, não é contratar melhor. Tá cheio de gente no mundo, a reclamação é a mesma, né? Por exemplo, da mulher, tá faltando no mercado. Vamos a gente se tornar quem a gente quer É, atrair. é, Aí e automaticamente a energia vai chegar, né? Então tudo começa na gente. E o interessante do desafio Minha Paz é esse compromisso e esse desenvolvimento da nossa autonomia enquanto a gente colocar o autocuidado como uma prioridade. Então, durante 21 dias, você vai ter que encontrar um lugar para. Vai ter que encontrar uma hora, um momento para você fazer as práticas. E aí? No início vai ser, ai, que saco, tô tendo que fazer isso. Depois vai virar um hábito. E quando não virou um larga. hábito. Ah, desculpa. Não larga, né? É, virou. Então, assim, gente, é uma jornada, e durante essa jornada a gente vai descobrindo muitas coisas, né? Porque é em grupo, a gente tá com as mulheres em grupo. Por que que a gente escolheu agora agosto? Porque veio as férias, as rotinas estão malucas, né? Mas é esse lugar realmente, olha, quando eu tô em mim, quando eu tô em paz, tudo se ajusta. Tudo se ajusta. Eu consigo E para enxergar mente melhor. abrir, porque eu acho que lembra da sadhana? É a sadhana que a gente vai fazer para que a gente encontre essa paz, e também para que a mente se abra, para que eu veja o quanto eu não preciso que o mundo mude, que eu não preciso que a minha volta mude, que eu preciso ter uma rotina de autocuidado para que eu mantenha essa luz acesa dentro de mim, para que eu possa enxergar o que eu preciso enxergar. É isso. Então, ali você vai contar, vai ter reiki, vai ter automassagem, vai ter yoga, vai ter meditação. Gente, é um carinho na alma. E a gente vai estar acompanhando vocês ali no grupo do WhatsApp. E é só R$ 48. Então, a gente começa no dia 10 de agosto até 30 de agosto. Dá os 21 dias. É isso. Zefini, É isso. você agora. Definir. Vamos deixar a Franzinha, então, conduzir. Sou eu, sou eu. É, então, assim, né? Hoje a gente vai movimentar um pouquinho, movimentar as articulações, fazer uns movimentos assim para a gente ver como as nossas articulações elas têm pontos de aglutinação de energia. Então, quando a gente libera as articulações, a energia volta a circular com mais qualidade no corpo. Isso dá uma energizada. Então, são exercícios que a gente pode fazer diariamente. A gente pode fazer sentado na mesa do trabalho, né? A gente pode em qualquer momento que você se sentir sem energia, desanimado, é fazer esses exercícios simples que a gente vai fazer aqui, 15 minutinhos juntos, tá? Bem Liberar as marmas. marnas, isso. Bem devagar, toxinas. Marnas são toxinas que ficam acumuladas nas articulações. Sem pressa. Vamos tentar desacelerar? Às vezes eu vou dar aula e eu falo, ergue a cabeça. Aí a pessoa já tá lá assim, ó, pá, pá, pá. Eu falo, calma, eu não mandei abaixar a cabeça ainda. Então, o desafio hoje, o que eu vou desafiar vocês hoje é esse desacelerar, é esse diminuir, é esse espera a guiança e vai no meu ritmo. Então, Nossa, que feche os profundo olhos. isso. Espera, criança. Adoro. Feche os olhos um pouquinho. A gente vai inspirar devagar pelo nariz e soltar pela boca bem fininho, como se tivesse um fiozinho saindo. Inspira, preenche todas as partes do seu sistema respiratório e solta bem fininho. Alonga sua coluna, desencosta da sua cadeira. Se estiver dirigindo, para, obviamente, e deixa para depois. E agora começa a observar o seu corpo, as suas articulações. Quando soltar o ar, agora solta o pescoço. Observa o pescoço, trapézio, né? Essa região que começa no ombro até o meio do crânio. Algumas vezes.
E já vai observando se tem ali alguma dor, alguma rigidez. Às vezes só de estar sentada a coluna já está puxando. Agora percebe os punhos e os dedos das mãos. Percebe os cotovelos. Agora percebe a lateral do seu corpo, sua cintura, do comecinho do quadril até a axila. Agora imagina que você é capaz de adentrar e perceber lá dentro seu intestino, seu estômago, seus órgãos. E vai lá, já com essa intenção de liberação de pontos de aglutinação de energia. E a partir de agora você vai respirar só pelo nariz. Para de soltar o ar pela boca. Inspire e expira pelo nariz. Quando inspirar, você vai erguer o queixo lá na direção do céu, mantendo a sua coluna alongada, longa. E quando expirar, você vai descendo bem devagarzinho no ritmo da sua exalação, prolongando a sua exalação, o queixo na direção do peito. E aí, quando inspirar, recomeça, vai subindo o queixo bem devagar. E quando soltar o ar, vai descendo no mesmo ritmo, bem devagar, porque a intenção aqui é que você prolongue a sua expiração. Pode fazer no seu ritmo, desde que seja lento, obedecendo o ritmo da sua respiração. Se você encher a barriga rápido de ar, não vai ter ar para subir para o resto. Então, vai preenchendo lentamente. Vem trazendo o ar para dentro, bem devagar. E vai soltando mais devagar ainda. Mantendo a coluna sempre alongada e os ombros para baixo, relaxados. E vai observando se existe tensão e vai soltando essas tensões. Permita que elas partam. Libera, liberta, solta. Deixa aí, entrega. Continua. Você vai percebendo que a temperatura vai modificando desse local.
O calor vai chegando. O aquecimento dessa articulação que permite com que ela se lubrifique mais. E se você acompanha a subida, inspira e a descida, expira, você está fazendo um pranayama, um exercício respiratório, um Raja Pranayama, exercício com movimento, com agitação, para desacelerar a mente rajásica, a mente agitada. Vai observando que a amplitude vai mudando, vai ficando mais confortável. Tenta fechar o dente quando sobe, queixo, alonga a frente do pescoço. E aí pode parar no centro e só manter os olhos fechados, palma das mãos para cima e observa um pouquinho os efeitos disso. 3 minutos de movimento com consciência. 3 minutos. Olha a sensação. Agora, quando você inspirar, você vai subir os ombros pela frente, em 3 etapas. Então, inspira, inspira, sobe mais, inspira, vai lá perto da orelha. Expira, desce por trás, expira, expira. Então, você está dividindo em três. Então, esse vai ser o círculo. Inspira, 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 expira, 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 expira. Agora, vamos reduzir. Inspira, faz uma pausa. Inspira, faz uma pausa. Continua retendo o ar. Inspira, faz uma pausa. Expira, faz uma pausa. Expira, faz uma pausa. Expira, faz uma pausa. Se ficar muito e te der fome de ar, você pode aumentar a velocidade, mas vamos tentar fazer isso, tá? De novo, inspira, pausa. Inspira, pausa. Inspira, pausa. Expira, pausa. Expira, pausa. Expira, pausa. Começa por trás agora. Sobe, inspira, pausa. Sobe, inspira, pausa. Sobe, inspira, pausa. Desce, expira, pausa. Desce, expira, pausa. Desce, expira, pausa. De novo. Faz no seu ritmo agora, sem acelerar. Mais um. Finaliza e se observa mais um pouco. Observa a região. Essa sensação de frescor mesmo, de bala house, que dá nas articulações. Entrelaça os dedos das mãos e movimenta um pouco os punhos, fazendo com que as mãos vão de um lado do outro.
Observa se dói, se é gostoso, se é prazeroso, assim que você se conhece. Faz a mão, em punho, né? Traz o dedão por dentro, fecha com os outros dedos e vai girar pro mesmo lado, as duas mãos. Observa a sua coordenação motora. Leva para o outro lado. Agora estica os dedos, sobe pro teto, os dedos e desce para o chão. Então, inspira, sobe, expira, desce. Inspira, sobe, expira, desce. Continua associando respiração e movimento. Escuta os seus barulhos, se tiver. E aí você vai abrir bem forte a mão, apontando a palma para baixo e fechar bem forte, sentindo a pele se esticar mesmo. E aí leva a mão lá na coxa, com a palma virada para cima e sente a região das mãos e dos punhos e dos dedos. Observa a energia circulando. Ou a circulação sanguínea. Agora leva o braço direito lá para o alto, como se quisesse encostar no teto. Traz a mão esquerda na frente do abdômen e faz uma flexão, vai com o tronco lá para a esquerda. Gire os dois ombros para eles ficarem alinhados e respira nas costelas. Respira, enche as costelas, sente a caixa torácica expandir e relaxar. Fica bem firmada na cadeira, com os dois isquios, os ossinhos do bumbum bem ancorados. Inspira, estica lá para o alto de novo. Expira, desce. Observa um pouquinho. Só um pouquinho, que o tempo está acabando. Eleva o braço esquerdo agora, estica, aponta ele lá para o céu. Traz a mão aqui na frente do corpo, inspira. Quando expirar, vai lá para a direita agora. Percebendo sempre a expansão torácica. Inspira, se estica lá para o teto. Expira, desce, se percebe mais um pouquinho.
Esse ato de se observar é fundamental para que você perceba a sua energia, para que você perceba onde estão as suas tensões, onde leva as tensões quando você recebe algo que não é confortável. Então, une as mãos em frente ao coração e a gente vai finalizar com 3 Shanti, que significa paz. Inspira. Shanti, Shanti, Shanti. Namastê. Um excelente dia ou noite para vocês. Obrigada, Franzinha. Até o próximo. Tchau, tchau. Até o próximo.